Pronto. Agora esta chamada está sendo gravada. Ai, ai. Bom dia, bom dia. São 8h30. Eu vou dar só mais uns 5 minutinhos. Se não entrar mais ninguém, a gente começa. E quem for entrando depois, bom dia. Pega o barco andando, pega o jogo aí em curso, certo? Só para a gente não perder tanto tempo, porque eu quero aproveitar o máximo possível a nossa aula de hoje. Chegando, gente. Pronto, o povo está chegando. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pro. Pronto, deixa eu só fazer uma última história aqui. Bom dia. Bom dia, Maria Rita. Bom dia. Já estamos aqui, né? Vamos lá. Só vou fazer uma última história aqui, porque a Pro também é blogueirinha. Estou tentando, né? Vamos lá. E aí a gente já começa. Pronto. Obrigada, Maria. Libório. Pronto. Pronto, vamos lá. Né? O intuito hoje dessa aula é para eu dar algumas orientações para vocês de coisas que eu percebi nos textos que eu corrigi durante essa semana, né? Corrigi alguns textos e nesses textos eu percebi algumas coisinhas que aí eu quero chamar a atenção de vocês. Esse é o tema que a gente vai discutir hoje. Só que antes de eu começar a discussão desse tema, eu quero falar com vocês. Não, não é você. Eu quero falar com vocês sobre a estrutura mesmo.
E para a gente falar sobre a estrutura, né? Para a gente falar de texto dissertativo argumentativo, precisa da gente fazer alguns ajustezinhos. E são esses ajustes que eu quero passar agora para vocês, tá? E aí, depois que a gente falar desses ajustes, depois que a gente organizar isso um pouco, aí a gente passa para a discussão do tema, do assunto, certo? E aí a gente vai começar, né, do básico. O que a gente sabe que vamos trabalhar com texto, todo mundo, dá para ver aí, gente? Dá, né? Texto, Dá, tô vendo direitinho aqui. pronto, ótimo. A gente sabe que o Enem, ele tem um texto específico, e é com esse texto do Enem que vamos trabalhar. Esse texto, ele é dissertativo, argumentativo, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa dissertar. Esse é o verbo, dissertar. O que é dissertar? Você precisa falar, escrever sobre um assunto, um recorte temático, certo? Então, a gente trabalha com os eixos temáticos, como o eixo de hoje é um eixo da área de saúde, só que dentro da área da saúde ele é amplo demais. Então, eu preciso fazer um recorte. Qual é o recorte dentro do eixo saúde de hoje? A importância da doação de medula óssea, de ser um doador de medula óssea. Então, isso é o recorte. Então, no texto que vamos discutir hoje, no eixo que vamos discutir hoje, precisamos falar desse assunto especificamente. Doação de medula óssea. Isso é o assunto, isso é o recorte. Em cima desse assunto, a gente vai falar da importância. Mas, o tema é um tema positivo, é um tema bom, está falando da importância. Sim, estamos falando da importância. Só que, no Brasil hoje, a quantidade de pessoas que são doadoras voluntárias, que se inscreveram de forma voluntária para serem doadoras, é um número muito pequeno. E tem muitos entraves, não só com relação à doação da medula óssea, mas com relação à doação de qualquer órgão. Então, isso torna este tema, este assunto, que é algo positivo, que vai falar da importância, em algo negativo. Então, a gente tem que ir para essa parte negativa e pegar essa parte, que não é bem uma parte negativa, mas são os entraves. É o que barra o processo de doação de medula óssea no Brasil. E aí a gente lista as situações que barram isso, que entravam isso, certo? Aí a gente está dissertando, a gente está falando sobre o assunto. Só que, além disso, é preciso argumentar. Outro verbinho aí, ó. O que é o argumentar? Outro verbo na jogada é o opinar. Então, você vai argumentar, opinar sobre aquele assunto, sobre aquela situação, né? Aí é sua opinião, é seu posicionamento. E aí você vai ter que pensar dentro dos seus conhecimentos, daquilo que você sabe do processo de doação, que você já ouviu na televisão, ou que você já leu algum livro, ou que você já assistiu algum filme que fala sobre doação de órgãos, né? Dentro desse universo que você domina, que você conhece, você vai opinar sobre aquele recorte temático. Só que essa argumentação, ela não é solta, ela não é desorganizada. Essa argumentação, ela precisa de uma
estrutura, que é a estrutura cobrada pelo Enem. Por isso que a gente precisa das competências. Essa estrutura está dentro... Eita, eu acho que eu botei bastante errado. Está dentro da estrutura, né? Dentro dessa situação de estrutura do texto do Enem. E aí a gente vai nessa e vai estruturando, organizando o nosso texto e pensando na nossa construção. E para isso é que estudamos cada uma das competências. Vou revisá-las rapidinho para depois a gente focar na estrutura, tá? Vou falar de maneira bem rápida de cada competência, o que é que ela trata. A competência 1, ela é gramática. Certo? Gramática mesmo. Língua formal. Aquelas regras, aquelas exceções, tudo que vocês aprendem na escola ao longo de sua vida escolar, não só no ensino médio. Porque vocês não aprendem gramática lá no ensino médio. No ensino médio, vocês têm a revisão de tudo que vocês aprenderam desde o momento que vocês entraram na escola. Porque quando você está lá, quando você entra na escola, no primeiro ano do Fundamental 1, séries iniciais, você aprende ali que tem que usar letra maiúscula em determinadas palavras, em outras palavras não pode usar letra minúscula, né? E você vai colocando ali o que você vai aprendendo. Lá atrás ainda, você aprende que existe masculino e feminino, singular e plural. Isso faz parte de concordância nominal, que depois você aprende com o nome de concordância nominal. Mas isso tá inserido nos seus estudos desde lá de cedo. E chega no Enem, isso é cobrado. Isso é cobrado dentro da gramática, dentro do que a gramática prega, do que a gramática regulamenta. Então, você sabe que se você começa seu texto, por exemplo, em terceira pessoa, se você começa o seu texto em terceira pessoa, você sabe que você tem que terminar seu texto em terceira pessoa. Não vá misturar primeira pessoa com terceira pessoa no seu texto, porque aí vai ter um choque. Então, tem que escolher e ir de início ao final. Eu aconselho sempre em fazer em terceira pessoa. Fazendo em terceira pessoa, você se distancia do seu texto. É você que está escrevendo, é você que está organizando, é sua opinião. Mas, você mantém o distanciamento. Não usem, não é proibido, tá? O Enem não vai punir por isso, não é punido. Não use o nós. Achamos, quer dizer que achamos nem encaixa lá, né? Mas pensamos, discutimos, abordamos. Não usem isso. Esqueçam isso aqui. Esqueçam a primeira pessoa do plural. E mais grave ainda, esqueçam, deletem o eu. Não existe eu no texto dissertativo argumentativo do Enem. Ele tem que ser um texto distante de você. É você que está escrevendo, mas é um texto que tem que estar distante de você. Então, não coloque eu de maneira nenhuma, gente. Desloque para a terceira pessoa. O ele, tá? Usando os verbos observa-se, analisa-se, entende-se que. Jogue para a terceira pessoa. Isso vai fazer com que sua escrita ela fique mais formal, mais organizada. Volto a dizer, o Enem não pune isso aqui. Não pune. Mas não é aconselhável, porque você pode se perder no meio da sua escrita. Você pode dar uma escorregada e colocar lá um eu sem querer. Então, evitem esse uso.
Só se vocês realmente não conseguirem jogar para a terceira pessoa. Se não, usa a terceira pessoa, tá? Isso é competência 1, de maneira bem resumida, né? Ai, meu Deus, vou ter que puxar outra. Deixa eu arrastar aqui para a nova página. Como é que eu faço isso? Sei eu. Pronto, arrastei. Estou aprendendo, viu, gente? Tecnologia, ainda estou aprendendo a mexer. Aí a gente chega lá na competência 2. O que é que a gente tem na competência 2? A competência 2, ela analisa estrutura textual. Dentro dessa estrutura textual, ela vai analisar 3 pontos, 3 situações. Quais são esses pontos? O primeiro é a abordagem completa do tema. Tá? Se você não tangenciou, se você está realmente tratando do recorte temático. Pensando no tema de hoje, o recorte temático de hoje é a importância da doação de medula óssea. Esse é o nosso recorte. Para falar e para ser considerada a abordagem completa, eu tenho que falar de medula óssea, da doação dessa medula e da importância dessa doação. Só que aí eu chego naquilo que eu falei lá no início, é um texto positivo. Só que esse texto positivo, ele é barrado. Todo mundo sabe da importância de ser doador. Mas por quê? Nós, eu me incluo aí, não somos doadores. Porque nós não estamos nessa lista de doadores, de possíveis doadores. O que é que falta aí? E aí eu vou trabalhar com essa falta. O que é que falta eu me tornar uma doadora? O que é que impede que eu me torne uma doadora? Seja de medula óssea ou de qualquer outro órgão. Isso é abordagem completa falando de medula óssea. Agora, se eu falo de doação, não falo de medula óssea, falo de qualquer outro órgão, eu estou tangenciando. Eu estou falando de doação, que é uma parte do assunto, mas não de medula óssea. Estou falando de doação de coração, de rins, de fígado, de córnea. Eu estou tangenciando, porque eu falei de doação, mas não do que está sendo pedido, que é medula óssea. Tá? Aí vai ser considerado tangenciamento. Para ser abordagem completa, eu tenho que falar da importância de doação da medula óssea. Ok? O segundo ponto aqui é o tipo textual. Como eu falei, esse tipo textual é texto dissertativo argumentativo. Eu tenho que dissertar e argumentar. Se eu não fizer isso, se eu só dissertar, sem argumentar, sem ter um posicionamento, sem defender uma ideia, me posicionando com relação a essa ideia, trazendo fatos, trazendo exemplos que comprovem o meu posicionamento, eu estou fugindo do texto, do tipo de texto. E aí eu estou fazendo talvez um texto expositivo. Se eu começo a contar fatos, situações que aconteceram, eu vou estar fazendo narração. Se eu coloco lá uma série, fico contando tudo o que aconteceu na série, em nenhum momento eu faço ligação entre a série e o tema, entre a série e meu argumento, eu estou apenas narrando a série. E aí eu estou fugindo do tipo textual. É inadequação ao tipo textual. E aí, dependendo do caso, dependendo da situação, pode até zerar a redação. Lembrando que essa competência, fuga ao tema, já é 0, tá? Ela é a única que não tem o nível 0. Porque se você recebe 0 nessa competência, você já zerou a prova inteira. E aí, esse 0 vem por quê? Se foge do tema, se você não está falando do que está sendo pedido,
Se o tipo textual não está de acordo, não está adequado, não é dissertativo, argumentativo, você está lá contando sua história, de sua vida. Você tem alguém na sua família que precisou de doação de órgão e você resolve contar a história dessa pessoa lá no texto. Isso é fuga, entende? Então, aí já é zero, e é zero na prova toda de redação, não só nessa competência. Diferente das outras, que nas outras você pode zerar apenas aquela competência. Na 2, não. Zerou geral o texto de redação, tá? E, por último, aqui nessa competência, vem o repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural, ele está ligado a qualquer área do conhecimento, a qualquer área do saber. Então, pode ser filme, pode ser série, pode ser mangá, pode ser anime, pode ser dorama, pode ser documentário, pode ser jornal, pode ser revista, pode ser um filósofo, um especialista, um sociólogo, um educador, um médico. Pode trazer uma informação de um jornal online, pode usar os influenciadores digitais que falem sobre esse assunto e trazê-lo como referência, pode, desde que esteja ligado ao assunto, ao tema, ao assunto, ao recorte. Pode, por exemplo, trazer podcast. Podcast, gente, é o momento. Existem muitos podcasts sobre vários assuntos atuais, que vocês podem parar, podem ouvir e anotar as informações. E depois usar essas informações dentro do texto de vocês. Isso vai ser repertório sociocultural. Só que, para ser repertório sociocultural, tem 3 coisinhas. Ele precisa ser legítimo, ou seja, existir, tá? Ser conhecido, digamos, talvez do grande público. Não vão sair me inventando nada, tá? Ele precisa ser pertinente. Pertinente, ele vai estar relacionado com o assunto. Ou ligado ao assunto ou ligado ao eixo. Mas tem que estar ligado ao assunto, tá? E, por último, ele precisa ser produtivo. Essa produtividade, ela vai ser avaliada em 2 momentos. Aqui, na C2, porque é a ligação que você faz entre o argumento escolhido, o repertório e o assunto que está sendo tratado. Então, essa relação, essa ligação que você faz, torna esse texto produtivo, torna aquele repertório produtivo, tá? E ela também é avaliada na C3, que é da C3 que vamos falar agora. Lá na C3, o que é avaliado é a argumentação. Aqui é que entra a sua opinião. A defesa do seu ponto de vista. A defesa dessa opinião. Como você pode fazer isso? Tornando esse repertório produtivo, trazendo exemplos concretos, exemplos do nosso dia a dia, que passa na televisão, que passa no jornal. Agora mesmo tem uma filha de... Tem uma famosa que ela está internada, eu tenho acompanhado no Instagram, ela tem feito algumas postagens sobre isso. Acho que o nome dela é Fabiana Justus. Ela é filha de um grande empresário aí, esqueci o nome do pai dela. Mas ele é muito importante no Brasil, ele é um grande empresário. Já teve programa de televisão e tudo. É Fabiana Justus o nome dela. Ela está passando por esse processo do câncer na medula óssea. Não é? E ela está em tratamento. Certo? Então, é um exemplo real que a gente pode trazer para o texto. Mostrar que a importância de doar, do tratamento adequado, tudo isso leva a uma boa recuperação da pessoa. Só que, para isso, a gente precisa falar sobre o assunto. E aí, eu posso trazer exemplos concretos de situações assim, que estão no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia. E aí você vai e traz isso para o seu texto, certo?
Quando eu coloco lá, precisa trazer exemplos, são exemplos que comprovem aquilo que você está falando. Por exemplo, se eu vou dizer que a negligência governamental é a culpa de não ter, bom dia, de não ter mais pessoas doando sua medula, fazendo doação, se eu digo que o governo tem uma parte de erro aí, para eu não falar sobre, por não divulgar, por não fazer campanhas, entende? O Ministério da Saúde aí, no caso, que é ligado a isso, se ele não cumpre com isso, se ele não faz isso, se ele não divulga, se ele não informa, então ele está falhando. Se ele está falhando, eu vou mostrar, eu vou trazer um repertório sociocultural que esteja ligado a esse ponto do governo estar sendo omisso, do governo não estar fazendo a parte dele. E, além disso, eu vou trazer um exemplo que comprove que o governo, nesse ponto, ele é negligente. Ele é negligente por quê? O que é que ele faz que faz isso ser negligente, que torna isso negligente? Que ele negligencia com essa situação, tá? E aí, essa argumentação, ela tem que ser fechadinha, amarradinha. Eu não posso deixar pontas soltas. Porque se eu deixo as pontas soltas, se eu deixo as informações soltas, o meu corretor, ele vai ficar imaginando como é que deve completar ali. Se ele imagina, isso é lacuna. Se é lacuna, perde pontos nessa competência. Certo? Perde pontos na competência 3. Tá? Deixa eu só responder a Noélia aqui, que ela está me pedindo o link da aula. Peraí, viu, gente? Rapidinho aqui. Deixa eu mandar para ela aqui o link, porque ela está pedindo, perguntando onde é que está o link. Deixa eu pegar aqui para mandar para ela. Ah, aqui. Eu ia dizer, hoje eu não coloquei no grupo, não, foi? Mas coloquei. Deixa eu pegar aqui para mandar para ela. Rapidinho aqui. Vocês sabem que eu sou sozinha, tô ainda nesse universo digital, me ajustando, me adequando. Pronto. E aí a gente vai nesse processo, nesse trabalho. E aí a gente tem que pensar nessa construção, ó. Eu pensei no repertório, eu pensei no argumento, o argumento leva ao repertório, o repertório leva para a proposta, porque eu posso colocar o Ministério da Saúde lá como um agente da minha proposta. Então, veja como o texto ele é todo ligado, não pode ter essas pontes soltas, certo? Para não ter essas falhas. O que é falha? A falha é avaliada aqui na C3. A falha é, você fala de uma coisa na introdução, aí vai lá no desenvolvimento, já fala de outra completamente diferente, chegar na conclusão, você já traz outra completamente diferente. E aí você vai nessa confusão, nessa mistura de coisas, e aí seu texto fica um texto sem sentido nenhum, sem nexo nenhum, e aí tem que ter muito cuidado. A C4 avalia coesão e coerência. Na C4 entra os conectivos, entra os operadores argumentativos. E a gente tem que estar atento a isso, prestar atenção a essas construções, porque é a liga, é o cimento. Eu costumo dizer que esses elementos aqui, eles são o cimento do seu texto, a massa do seu texto, que vai ligar a cola. Imagine seu texto como uma parede. Imagine seu texto agora como uma parede. Você vai começar a construção da parede. Você fez as vigas. A viga é você saber que seu texto tem uma estrutura, ele precisa ser sólido. E aí você vai começar a colocar os tijolos. Os tijolos são as palavras, são as orações, são os períodos. No meio desse tijolo, você precisa colocar
a massa, o cimento, senão não cola. Se não cola a parede, ela fica solta, tá? Então, precisa fazer essa cola. E aí é que entra os conectivos e os operadores argumentativos. O Enem, ele cobra operadores interparágrafo e intraparágrafo. O interparágrafo é o que liga, eu tenho introdução, D1, D1, D2 e conclusão. O interparágrafo, ele faz essa ligação aqui. Ele faz essa conexão entre minha introdução com meu D1 com meu D2 com a minha conclusão. Esse é o interparágrafo. É entre parágrafos. O intraparágrafo é aqui dentro. Você começou a escrever a introdução, colocou um ponto, colocou aqui um operador argumentativo. Continuou a escrever a introdução, segundo período, colocou um ponto, operador argumentativo. Fechou a introdução, com no mínimo 3 períodos. Vem o D1, primeiro período, um ponto. Antes daqui, eu já coloquei aqui, ó. Eu tenho que ter esse operador aqui, tá? No início. Ele está ligando um parágrafo ao outro. Aí ele entra aqui. Coloca vírgula, tá, gente? Aqui sempre tem vírgula, né? Coloca o ponto, vem outro operador, vírgula, continua o meu texto, continua o meu parágrafo. Acabei outro período, outro operador, vírgula. Continuo com o meu texto. E aí eu vou. Esses operadores, e detalhe, ele também pode entrar no meio. Ele pode entrar aqui, uma vez que, visto que, depende do que eu estiver falando no momento. São exemplos de elementos coesivos, operadores argumentativos, certo? Mais para frente, a gente vê essas diferenças nas próximas aulas gratuitas e também a galera que faz parte do meu curso. A gente vai ver isso lá no curso de maneira bem detalhada depois, tá? Então, a competência 4, ela avalia isso. A competência 5, ela avalia a proposta de intervenção. A competência 5 não avalia a sua conclusão. Ela avalia a sua proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela precisa ter 5 elementos. É obrigatório ter uma proposta de intervenção com 5 elementos. Quais são esses elementos? Eu tenho o agente, é quem faz. Eu tenho a ação, é o que vai ser feito. Eu tenho o meio, modo, é o como. Eu tenho efeito, também chamado de finalidade, é o objetivo, é o para quê. E, por fim, eu tenho um detalhamento. O detalhamento é uma informação a mais sobre um dos anteriores, tá? Esse detalhamento pode ser exemplos, pode ser uma descrição de como aquilo vai ser feito, que aí você vai estar complementando. Por exemplo, o Ministério da Saúde deve propor, deve fazer ou deve investir em campanhas educacionais voltadas para conscientizar a população da importância da doação de medula óssea. Esta ação pode ser feita por meio de, e aí eu vou colocar, campanhas publicitárias nas redes, aí tracinho,
nas redes sociais, Instagram, Facebook, televisão, mídia aberta, e aí eu vou expor, vou dizer aonde isso pode ser divulgado. Essa parte que eu estou dizendo onde pode ser divulgado é a parte do detalhamento. Ou Ministério da Saúde, tracinho, o hífen, né? Órgão responsável por todas as políticas públicas que envolvem o sistema de saúde do país. Pronto, eu detalhei meu agente. Tá? Ao fazer isso, eu estou fazendo todos os elementos. O agente é sempre quem vai fazer, quem vai colocar aquilo em prática. Quem vai fazer a prova do Enem? Vocês. Vocês são o agente, os que estão fazendo a prova do Enem, estão executando a prova do Enem. Para quê? Para conquistar uma vaga na faculdade. Isso são vocês. É o agente. Então, o agente da proposta de intervenção é quem coloca aquela proposta sua em ação. A ação é o que vai ser feito propriamente dito. Tá? O que deve ser feito, o como é como essa ação vai ser feita. Detalhar essa ação, dizer, olha, ela vai ser feita por meio de palestras, essas palestras vão acontecer em escolas, em redes sociais, isso é detalhamento do meio. Qual é o meio? O meio é as palestras. São as palestras. Onde, como e onde, e aí você vai detalhando como vai ser feito, tá? O efeito é o para quê. Olha o que eu falei lá no início. Vocês, candidatos ao Enem, vão fazer a prova de redação, toda a prova do Enem, né? Então, ó, candidato é o agente, fazer as provas da ação, como? Respondendo todas as questões de maneira mais objetiva, mais consciente, fazendo um bom texto, organizado, estruturado, isso é o como. Para quê? Com qual finalidade? Buscando ou procurando com a finalidade de tentar conseguir, ou de conseguir uma bolsa no SISU, no ProUni, nas universidades públicas. Isso é a finalidade, o objetivo. Então, sua proposta, primeiro, ela tem que resolver seus 2 argumentos. Por que 2 argumentos? Porque você tem D1 e tem D2. Você vai discutir um argumento no D1 e outro argumento no D2. Então, você tem que ter 2 propostas de intervenção. Não precisa as 2 estarem completas, mas uma tem de estar completa. Gente, tranquilo até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Não, tá tranquilo. Dá um joinha aí se está todo mundo entendendo, bota aí um ok, tudo tranquilo, e a gente vai seguindo aqui. Só que eu comecei a nossa aula falando de estrutura. O seu texto precisa ser estruturado. Essa estrutura, eu já comecei a trabalhar com os meninos do curso e com os meninos lá da escola também, porque eles já têm essa noção, eles já sabem. Essa estrutura, gente, ela vai te fazer chegar ao 900 mais. E dependendo de como você organize, de sua escrita, do vocabulário que você use, você chega no 1000, sim. É só vocês entenderem que para chegar a essa prática, para chegar a essa perfeição que o 1000 pede, é treino. Tem que treinar. Se não treinar, se não tirar um dia para fazer redação, e fazer redação seguindo a estrutura, coloca o material do lado e, ó, a prof falou em tal aula que na minha introdução tem que ter isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou montar a minha introdução seguindo isso. Eu vou para o D1 seguindo a estrutura do D1. Eu vou para o D2 seguindo a estrutura do D2. Se não fizer isso, o seu texto não chega a 700, a 900, a 800 mais. Ele pode chegar até um 760, ele pode bater no 780, ele pode até bater na casa do 800. Mas para cima disso, dentro da competência de 1, 2 e 3, não.
Então, o texto ele precisa estar estruturado, precisa estar organizado. E eu vou falar disso agora rapidinho, tá? Nessa estrutura, a gente tem que pensar aqui. O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. Esse parágrafo de introdução, ele vai ter em torno, tá, gente? Mais ou menos. Ele vai ter de 4 a 6 linhas. Mais ou menos isso. Ele vai ter de 3 a, no máximo, 5 períodos. Tá? Como é que eu organizo? A minha estrutura básica, ela traz 3 períodos sempre, porque é o mais prático, é o mais fácil. Mas você pode chegar até 5 organizando. Ó, o primeiro período é o repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural, ele vai situar, ele vai contextualizar para o seu corretor o assunto, porque você vai relacionar esse repertório sociocultural com o assunto. No caso aqui, estamos falando do eixo saúde. Então, eu posso trazer um repertório que trate do eixo saúde. Mas eu também posso trazer um repertório que esteja ainda mais ligado ao assunto, ao recorte, que é doação de medula óssea, tá? Então, eu tenho que fazer essa relação entre o repertório da introdução aí, entre o repertório que eu estou escolhendo e o assunto que eu vou trabalhar no texto, que eu vou trabalhar no tema, no meu texto todo, tá? Depois vem aí aqui eu vou fazer, né? Eu vou escrever meu período, vou colocar um ponto, vou colocar o operador argumentativo e entra o segundo período. Esse segundo período eu já vou problematizar. E nessa problematização eu vou apresentar o tema agora, o recorte temático, a frase temática que está lá. Tá? É essa que eu apresento aqui agora. E problematiza, eu digo que aquilo é um problema, ou seja, a doação de medula óssea se torna um problema porque não existem doadores, não tem pessoas doando. E por que não tem pessoas doando? Eu vou trabalhar em cima disso. Todo mundo sabe que é importante. Salvando vidas. Mas por que não faz? O que é que impede de fazer isso? E aí eu vou trabalhar em cima disso aí. Aí eu coloco o meu pontinho, vou para o terceiro período, operador argumentativo. Terceiro período é agora a minha opinião. Eu apresento aqui a minha tese. Vocês vão encontrar por aí alguns chamando de tese, outros chamando de argumentos. É a mesma coisa. São 2. Porque eu tenho 2. Eu tenho 2 desenvolvimentos. Então, eu tenho que ter 2 teses. Uma para trabalhar no desenvolvimento 1 e outra para trabalhar no desenvolvimento 2. Nesse momento aqui, eu só cito. Eu não vou explicar ainda, eu só estou citando. Olha, isso é causado por isso e isso. O que leva a essa situação é isso e isso. Então, eu coloco 2 palavras, 2 expressões, que são as minhas teses, a minha opinião. Por isso que é importante vocês refletirem sobre o assunto. O que é que eu sei desse assunto? Para, em cima disso, você trabalhar, tá? E fechamos aqui com 3 períodos. Para, se eu quiser botar o 4º e o 5º período, aí depende do repertório, você pode colocar aqui, entre o primeiro e o segundo, pode botar entre o segundo e o terceiro, porque são as partes onde você vai escrever um pouquinho mais,
Aí vocês organizam, tá? Mas esses 3 aqui já são básicos para a sua introdução. Aí vem o segundo parágrafo. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ir aqui no chat. Argumento 1 e 2. Isso, lógico, com certeza, para evitar redundância, para evitar perder pontos lá na C4, repetindo palavras. Então, é muito interessante fazer o uso, sim, de sinônimos. Bem lembrado, Jefferson, né? Bem lembrado. É muito importante, sim, usar esses sinônimos. A gente vai falar de sinônimos já já, quando eu começar a falar do tema propriamente dito de hoje, tá? Aí a gente chega no segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo... Ah, tá! Jefferson. É Jefferson, meu aluno lá da escola? Ou é outro Jefferson? Ah, ok. Você tá certo, hein, amiguinho? Se enfiando em tudo, hein? Muito bem. Vamos seguir. Aí a gente tem aqui, ó. Lembrando que esse segundo parágrafo é parágrafo de desenvolvimento. E eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu tenho o segundo e o terceiro. E eles apresentam a mesma estrutura. Qual é essa estrutura? Aqui já aumenta um pouquinho. Ele vai ter em torno de 6 até 9 linhas. Ele vai ter de 4 até 7 períodos. Aí depende de como você organiza. Tá? 7 já é estourado, já é o limite máximo, tá? Tanto no D1 como no D2. Ele vai ter essa organização. E isso é organizado como? Eu vou mostrar a estrutura para 5 períodos, tá? Primeiro período, lembrando que aqui, ó, eu coloco um operador argumentativo, que vai ligar meu primeiro período do desenvolvimento ao último período da minha introdução, certo? Então, eu coloco um operador argumentativo e aqui eu apresento o tópico frasal. Esse tópico frasal é você apresentar o seu argumento. O argumento que vai ser defendido naquele parágrafo. Se eu estou no desenvolvimento 1, é o argumento 1. Se eu estou no desenvolvimento 2, é o argumento 2, tá? Então, é a primeira frase do seu desenvolvimento. Aí eu coloco um pontinho, vou lá, operador argumentativo, segundo período. Esse segundo período, eu recomendo que já pode colocar logo o repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural agora, ele está ligado ao argumento. Ele pode estar relacionado ao tema, ótimo se você conseguir fazer as duas coisas, ligar o repertório daqui com o tema e com o argumento, mas ele precisa estar diretamente ligado ao argumento. Seja o 1 ou seja o 2, a tese, tá? Ele vai estar ligado a essa tese, a esse argumento. Apresentou. Aqui, nesse período, você só apresenta fulano de tal, segundo fulano de tal, no livro tal, na série tal, no filme, ou o filme tal, aborda isso, pronto, apresentou, certo? Pontinho. Aí vem o operador argumentativo com o terceiro período. Nesse período, é o período da relação argumentativa. É neste período que você vai ligar as 3 coisas: repertório, tema, mais o argumento. É nesse momento aqui que você defende a sua opinião, que você defende o argumento que você colocou.
Então, você precisa fazer essa defesa. Você precisa fazer isso. Senão, vai ter lacuna. Senão, perde pontos na C3. Tem que ter essa relação. E essa relação ela tem que ficar bem clara para o seu corretor. Senão, perde pontos na C3, tá? Fez isso, colocou um pontinho. Aí vem outro operador argumentativo, quarto período. Esse quarto período agora é da exemplificação, da comprovação. Você vai comprovar, mostrar para o seu corretor que aquilo ali que você está dizendo acontece, é real, está ali, está no Brasil, e provoca aquela situação. Esses exemplos são exemplos do que está na televisão, que passa no jornal, que passa na internet. E aí, gente, vocês precisam se informar. Precisa furar a bolinha, sair da bolha, sair do casulo e enxergar o Brasil. Enxergar os problemas que o Brasil tem, o que leva a esses problemas, para daí vocês conseguirem trazer isso para o texto de vocês. Se ficar em uma bolinha fechada, não funciona, certo? E aí aqui bota o pontinho e vem por último o último período, que aqui é um período opcional, mas ele é legal, porque tudo que tem início tem fim. Então, tem que fechar o parágrafo, tá? Esse é o período do fechamento. Nesse fechamento, você retoma o tema, você retoma o seu argumento e começa a exigir uma solução. Solução essa que você vai dar lá no final, lá na conclusão da proposta, tá? Então, você fechou aí com 5 períodos, tanto o D1 quanto o D2. Aqui é a estrutura do desenvolvimento 1, que é a mesma estrutura do desenvolvimento 2. Para fechar... Para fechar, a gente entra aqui com o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Nesse parágrafo de conclusão, o que é que a gente vai ter nesse parágrafo de conclusão? Também uma estrutura organizada, certo? Essa estrutura é o terceiro parágrafo, e nessa estrutura a gente tem aqui em torno de 5 a 9, 9 aí já é o máximo, porque não vai sobrar tanta linha assim, mas de 5 a 9 linhas, tá? Para isso aí, também. E vai ter também de 4 a 7 períodos. Depende de como você organiza. Lembrando que eu tenho que colocar 2 propostas de intervenção. Por isso que a gente tem esse limite de linhas e esse limite de períodos, porque eu tenho que apresentar 2 propostas de intervenção. E qual é a estrutura aqui? Aqui eu vou ter, né, um OA, um operador argumentativo. Esse operador argumentativo ele já vai estar ligando a minha conclusão com o restante do texto. De praxe, gente, não é cópia, não é plágio, não é repetição, não é corriqueiro. Encaixa logo aqui, ó, por tudo que é mais sagrado. A Pro está implorando. Encaixa aqui logo, ó, o portanto. Deixa ele aí. Só usa o portanto aqui, porque você já vai deixar claro para o seu corretor que você está finalizando o seu texto. Vírgula. Faz um tópico frasal, retomando o assunto, mostrando de novo o assunto. Olha, estamos finalizando e é preciso que exista uma solução para o problema da falta de doação de medula óssea. Pronto. Trouxe o problema de novo. Trouxe o assunto de novo, tá? Coloco o meu pontinho. E aqui é o primeiro período. Deixa eu arrumar isso aqui direito. Aqui é meu primeiro período, eu tenho um OA e aqui eu tenho um portanto. Certo?
Aí vem um operador argumentativo, sempre, e o meu segundo período. Esse segundo período é a minha primeira proposta de intervenção. Essa vai estar relacionada ao argumento 1 ou à tese 1, para quem chama de tese. Se eu coloquei lá negligência governamental, eu vou resolver aqui a negligência governamental. Eu não posso inverter a ordem, tá? A ordem que eu coloco na introdução, lembra lá da introdução? O primeiro e o segundo argumento. Se eu coloco negligência governamental como primeiro argumento e falta de debate sobre o assunto como segundo argumento, quando eu for para o desenvolvimento, eu tenho que trabalhar no D1, negligência governamental, e no D2, ausência de debates sobre o assunto. Quando eu vou para a conclusão, eu primeiro soluciono a negligência governamental e depois a falta de debates. Eu não posso trocar essa ordem. Se eu troco essa ordem, eu tenho quebra no meu projeto de texto e perde pontos na C3. Eu já disse a vocês que o Enem é contagem de erros e de acertos. Quanto mais erros, a nota é mais baixa. Quanto mais acertos, a nota é mais alta. Erro menos, nota maior. Erro mais, nota menor. Essa é a lógica do Enem. E aí cabe a gente minimizar esses erros, tá? Diminuir esses erros. Aí vem aqui, faço minha proposta completinha. Eu aconselho fazer logo a primeira completa, porque você ainda tem linhas, tá? Então, vai lá, coloca o agente, coloca a ação, coloca o meio modo, coloca a finalidade, que é o efeito, e escolhe um deles para detalhar. É apenas um. Escolhe um e detalha. Fechei minha proposta 1. Coloco um operador argumentativo, vou para o terceiro período. Minha segunda proposta de intervenção ligada ao meu argumento 2 ou à minha tese 2. Essa proposta, ela não precisa estar completa. Eu posso até usar o mesmo agente que eu coloquei no anterior, tá? E coloco a ação. Aí eu trago, agora é uma ação ligada ao meu segundo argumento. Se o agente que eu coloquei na 1 servir para resolver da 2, eu coloco ele único para as duas. Se não, eu trago um novo agente. E aí eu coloco o agente, coloco uma outra ação, um novo meio modo, porque a ação é diferente. A finalidade pode ser única para os dois, porque o objetivo é diminuir, ou o objetivo é aumentar, no caso do nosso assunto, aumentar as doações de medula óssea. Não é isso? Então, eu posso ter um objetivo aí único, uma finalidade aí única. Mas também eu posso ter outra finalidade aqui, e não colocar o detalhamento. Mas lembre-se, uma ação tem que estar completa. Cada elemento desse, gente, vale 40 pontos. Por isso que fecha os 200. A competência 5 é facinho fechar com 200. Basta você colocar todos os seus elementos ligados ao assunto, ligado ao argumento, para fechar os 200 pontos. Ok? Tranquilo, meu povo? Pronto? Sim, professora. O título para a gente ir lá para o nosso tema. Aula extra. Deixa eu botar aqui comunidade. Eu saber lá quando eu for salvar. Pronto. Prontinho. Vamos agora, deixa eu substituir aqui. Vamos agora para o nosso tema da semana. Isso mesmo, 1 horinha para cada coisa. Certinho. Vamos lá. Pensando nesse tema,
A importância da doação de medula óssea. Vocês já pensaram sobre esse tema? O que é que vocês sabem? O que é que vocês já ouviram sobre esse tema? E a gente vai trabalhar a partir daí, tá? Primeira coisa, eu vou pular essa parte aqui. A gente vai para o projeto de texto. Sempre, gente. Sempre. É preciso construir um projeto de texto. Antes de você começar a escrita propriamente dita do seu projeto de texto, você tem que pegar o tema, aqui ele, pegar o tema e, com o tema, construir o seu projeto de texto. E aí, antes de fazer o texto, que começa essa construção desse projeto de texto, é preciso pegar a frase temática e analisar, entender, compreender a frase temática. Então, a gente tem aqui a palavras doação, medula óssea. Isso aqui é o centro, é a chave, é o assunto principal do nosso texto. É sobre isso que eu preciso falar. Só que eu vou falar da importância de ser doador. Só que importância é um tema positivo. Como é que eu vou problematizar um tema positivo? Eu vou buscar o que é que impede das pessoas doarem a medula óssea. Então, eu vou colocar o desafio de divulgar, de falar sobre a importância de medula óssea. O desafio de conquistar doadores de doação de medula óssea. E aí eu vou fazer essa relação, fazendo essa ligação. Eu vou problematizar o assunto. Então, eu vou buscar formas que me mostrem o que impede, o que barra a doação de medula óssea no país, no Brasil. Eu fazendo isso, eu estou falando da abordagem completa do tema. E, ó, é Brasil. Você pode até trazer exemplos de fora, mas é Brasil. O foco é Brasil. É saúde do Brasil. Tá? E é Sistema Único de Saúde. Porque mesmo quem tem plano de saúde, para receber doações de órgãos, doação de medula óssea, e recebe pelo Sistema Único. O transplante pode ser feito dentro de um hospital privado? Pode. Pelo plano de saúde? Pode. Mas ele vem através do Sistema Único de Saúde. Entende? Então, isso precisa ficar claro na cabeça de vocês, e vocês entenderem esse processo. Posso avançar, né? Aí, eu pensei já lá. Então, eu pensei no tema. Olha os sinônimos que Jefferson falou. Eu vou buscar, para cada palavra daquela, sinônimos. Um sinônimo, pelo menos 3 para cada um. 3 sinônimos para a palavra importância. 3 sinônimos para a palavra medula óssea. 3 sinônimos para doação. 3 sinônimos para Brasil. Pensei nisso, pronto. Penso no primeiro repertório relacionado ao tema, relacionado ao eixo, saúde. Faça essa relação. Coloco aqui, tá? Aí eu vou para meus argumentos. Eu tenho que pensar em 2 argumentos. Eu tenho que pensar em 2 soluções. Então, ó, meu primeiro argumento que eu vou usar, eu escrevo ele aqui. Vou botar aqui negligência governamental. Tá?
negligência governamental. Eu vou pensar em um repertório que comprove essa negligência governamental. Eu vou usar a Constituição, pode ser, eu vou usar algo que fale de quebra de contrato, que o governo não oferece, não faz, tal. Eu penso em algum repertório que eu relacione. Uma série pode ser The Doctor. É assim que escreve, né? O povo aí de inglês. Né? Acho que tem um good aqui, né? Eu acho. Né? Eu trago aí a série The Doctor, Bom Doutor. Ou eu trago a série Grey Anatomy. Gente, eu não sei falar inglês, não, tá? Grey Anatomy, que vocês assistem aí, já tá não sei quantas mil séries, mil episódios, não sei quantas mil temporadas. Deve ter algum que trate desse assunto. Teve uma novela, se eu não me engano, a novela Laços de Família, que Carolina Dickman que viveu a personagem que teve lá o cabelo raspado, tal, que foi uma comoção nacional na época que a novela passou. Ela, na época, ela virou até um dos símbolos da campanha para doação de órgãos, tal, e tudo isso, de medula óssea e tal. É mais um. Tem a série Sob Pressão. Então, eu vou ligar e vou fazer essa relação. Certo? Se não tem ligação com o meu argumento, eu posso usá-lo em cima, na introdução. Mas lembre-se que o daqui tem que estar ligado ao argumento. Aí eu vou pensar para o meu argumento 2, falta de debates do assunto. Não se fala, não se conhece muito, tem medo, a população tem medo, acha que dói, acha que pode ficar doente. Isso é falta de informação. Então, eu vou lá, vou pensar em um repertório que comprove essa falta de informação, essa falta de debate, e vou fazer essa relação. Eu vou pensar, para solucionar este primeiro argumento, o agente, a ação, meio, modo, o efeito, o detalhamento. Vou pensar aqui também, agente, ação, meio, modo. Eu tenho que pensar também para aqui, com os mesmos elementos, não tão estruturado como o outro. Isso é o projeto de texto, tá? Então, esse projeto precisa ser construído. É a primeira coisa que você faz assim que você lê a frase temática. Leu a frase temática, monta seu projeto de texto. Depois vai para os textos motivadores. Se os textos motivadores te deram ideia, te deram conhecimento, trouxe uma luz nova, que você quer mexer aqui, vai e mexe aqui. Mas, do contrário, não. Os repertórios que você vai colocar no seu eixo, ou do seu texto, de preferência, fora dos textos motivadores, para que vocês passem do nível 3 na competência 2, tá? Tem que trazer repertório de fora dos textos motivadores. Aí, aqui, a gente tem um checklist. Este checklist é para você verificar seu texto pronto. Você já fez o seu texto. Você já arrumou ele todo no rascunho. Então, agora é hora de você verificar o checklist, ver se tem tudo. Se o texto tem os 4 parágrafos, se é do texto dissertativo argumentativo, se não tem parágrafo embrionário. Parágrafo embrionário é aquele parágrafo que tem 2 linhas apenas. Fez o D1 só com 2 linhas, é parágrafo embrionário. Fez a introdução com 2 linhas, é parágrafo embrionário. Fez uma conclusão com 2 linhas, é parágrafo embrionário. Fez D2 com 2 linhas, é parágrafo embrionário, tá? Respeita os direitos humanos, a proposta de intervenção precisa respeitar os direitos humanos. Senão, você zera a proposta. Até algum tempo atrás, se eu não me engano, acho que até 2016, 2017, zerava a prova toda de redação. Hoje em dia, mais não. Zera só a conclusão. Mas zerar é perder 200 pontos. Se já perdeu 200 pontos, não chega na casa do 1.000. Para no 800. Não avança nem para o 900. Tá? Então, tem que ter cuidado.
Se os parágrafos estão organizados em períodos, se sua letra é legível. Sua letra precisa ser legível. Ela não precisa ser bonita. Ela precisa ser legível. Ok? E respeitar as margens. Margem direita, a gente não ultrapassa daquele quadradinho. Não ultrapassa para cima dos números. Não ultrapassa lá embaixo. Fora daquele quadradinho. Não ultrapasse. É tudo dentro daquele espaço que está ali delimitado. Tá? E aí faz os checklists agora dos parágrafos. Observe se os parágrafos de introdução tem tudo, se o parágrafo de desenvolvimento tem tudo. Aquilo que eu falei lá no bloquinho de notas, né? Que eu fiz lá alguns minutos atrás. Se tem essa estrutura, tá? Para o argumento, aí agora é vocado para o argumento. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Ao escolher o argumento, ao montar o parágrafo D1 e o parágrafo D2, observe isso, tá? Se você faz paráfrase do tema e da tese, o que é paráfrase? É você pegar a frase temática, trazer as palavras-chave dela do seu jeito, do seu modo de entendimento. Se você traz uma prova teórica ou concreta, é o repertório sociocultural. É ele que entra aí. Se você traz a explicação, uma sequência, se você explica o seu argumento de maneira detalhada, de maneira clara, é o repertório, são exemplos que comprovam aquilo que você está falando. E se isso está sendo feito de uma maneira clara, direta, objetiva, para que seu corretor entenda o que você está falando. Você vai trazer uma causa, é aquela causa, o que provocou aquela situação. E vai trazer a consequência dessa causa. Por isso que eu disse que esse parágrafo, ele pode chegar, dependendo, até 6, 7 períodos. Tanto o D1 como o D2. Tá? Você vai detalhar, você vai explicar a causa e a consequência. Isso dentro dos períodos. Entende? No checklist do 2 é a mesma coisa. Mesma estrutura do 1. Observa aqui o argumento 2 agora. Tá? Depois vem a checklist da conclusão. Eu coloquei proposta de intervenção, ela está respeitando os direitos humanos, ela está relacionada com o tema. Eu trago 2 argumentos, eu soluciono meus 2 argumentos, meus 2 problemas, eu coloquei os 5 elementos, eu finalizei com uma frase de efeito, retomando algum repertório que eu coloquei, que é o último período, eu tenho que observar isso, tá? Tranquilo? Posso continuar? Avançar? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Pode sim, Pro, pode continuar. Então, vamos lá. Falando do nosso tema de hoje, dominando o nosso tema, sempre façam isso, sempre. Principalmente agora que vocês estão treinando, pega uma folha e faz isso. Destrincha a frase temática. Ó, eu coloquei aqui as palavras principais. Coloquei importância. Aí, o que é importância? Grau de relevância, significância, utilidade de algo. É importante falar daquilo. É importante as pessoas saberem sobre aquilo, tá? Então, eu trago o conceito e eu trago os sinônimos. Relevância, significado, valor, relevamento, consequência, certo? Doação. O conceito, ato de dar algo voluntariamente sem esperar algo em troca. Sinônimos, oferta, contribuição, generosidade, concessão, beneficência, são sinônimos para doação. Medula óssea, tecido esponjoso encontrado no interior dos ossos, responsável pela produção de células sanguíneas.
Sinônimo, medula hematopoética e língua portuguesa. Tecido medular, substância medular, medula óssea vermelha, massa medular. São sinônimos para não ficar toda hora botando lá medula óssea, medula óssea, medula óssea. Ok? Cada palavra dessa, a palavra importância, a palavra doação, a palavra medula óssea, precisa aparecer uma vez em cada período. Ou em cada parágrafo, desculpe. Em cada parágrafo. Aparecer uma vez, nos outros períodos dentro do parágrafo, eu uso os sinônimos, tá? Isso vai evitar a repetição. Isso vai fazer com que seu texto ganhe ritmo e tenha uma sequência, além de mostrar vocabulário, que você tem um bom vocabulário, uma boa escolha de palavras. Aí aqui eu trago sugestões, gente. Sugestões para vocês se informarem mais, quem não tem essas informações, quem nunca ouviu falar sobre o assunto. Aí vai lá, conhece, assiste os vídeos, tal. E aí chegamos também, sugestões de repertórios, livros, o mês de fevereiro, que é dedicado ao Fevereiro Laranja, que é o mês para doação, para divulgar, para falar sobre isso. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, tá? É para a gente falar sobre esse processo. O Fevereiro Laranja, ele é muito importante, tá? Estamos finalizando essa semana o mês de fevereiro, e aí é importante falar sobre isso, certo? Aí, avançando. Filmes, séries, aí vocês assistem depois, quando forem construir o texto, certo? Repertórios de constituição de leis, e aí eu quero chegar aqui, na parte da argumentação em pauta. Nesse material, você tem aí um argumento, primeiro, o argumento de negligência governamental. E aí eu estou explicando aqui o que é esse argumento. Você vai ver que ele é chamado de argumento coringa. Por que ele é argumento coringa? Porque ele é um argumento que eu posso usar em qualquer tema. Se eu digo que os temas do Enem sempre serão um BO, sempre serão um problema, quem vai estar por trás da causa ou da consequência desse problema? O governo. Porque o governo que é responsável pelas políticas públicas. Então, na maioria deles, o governo pode ser, sim, negligente. E aí eu posso trazer em qualquer tema. Qualquer tema. E aí eu vou ter que fazer bom uso dele. Porque eu posso encaixar? Posso. Quem vai fazer esse encaixe sou eu. Com o repertório que eu vou usar, como eu vou argumentar, como eu vou explicar, como eu vou exemplificar. Sou eu que faço esses ajustes na construção do meu texto, mas ele encaixa para qualquer tema, ok? Então, o que é a negligência governamental? Ela refere-se à falta de prioridade, à falta de investimentos por parte de governo na promoção e facilitação da doação de medula óssea no país. Aqui, ó, já está ligado com o assunto. Porque eu tenho que fazer essa ligação com o assunto. Então, qual é a causa? O que é que provoca essa negligência governamental? Onde é que está a falha do governo aí? A falta de conscientização e a ausência de políticas públicas, né, para falar sobre essa doação. Então, são fatores, são causas que contribuem para a negligência do governo. O governo não conscientiza a população sobre essa importância dessa doação. Tem ausência de políticas públicas voltada para essa conscientização da população. Tá? Consequência,
Lembra lá no projeto, lembra lá no checklist, para cada argumento eu vou ter uma causa e uma consequência ligada àquele argumento. Eu tenho uma causa aqui, e aqui eu tenho a consequência, o baixo número de doadores cadastrados, a falta de infraestrutura para coleta, o armazenamento de medula óssea, a dificuldade de identificação de doadores compatíveis. Vejam que aqui, ó, listei quantas? 1, 2, 3, 4 consequências dessa negligência. Certo? E aí eu não preciso colocar as 4 lá no meu texto. Eu pego 1, pego 2 e apresento e mostro, e exemplifico, e falo sobre isso. Tá? Uma boa forma de apresentar esse argumento, deixa eu ver aqui. Conceitar o assunto, ok. Pode começar? Pode. Sim, pode fazer essa construção. Você pode, faz o tópico frasal, apresentando a negligência governamental, e já lá no tópico frasal, você vai dizer que o governo se encaixa nisso porque esse problema é um problema persistente. E aí você já apresenta isso lá no tópico frasal, porque você está apresentando o seu argumento. Isso eu estou falando de desenvolvimento 1 ou 2, depende de onde você for colocar. E aí você fala lá no tópico frasal. Em seguida, você vai trazer o repertório que vai mostrar essa negligência ligada a negligência do governo. A série sob pressão, se tiver algum episódio que trate disso, pode entrar aí. Pode colocar. Ou que não, que relacione com a dificuldade em armazenar, e aí você faz essa relação. Mas pode sim. E aí você vai fazer essa construção. No tópico frasal, isso, aí vem um repertório, junto com, depois na argumentação, no terceiro, quarto período, você retoma, e aí você vai trazer, mostra a causa, olha, a falta de política pública, o governo é negligente porque ele não prioriza as políticas públicas voltadas para a doação de medula óssea, que traz como consequência dessa negligência o não armazenamento correto, não tem um espaço específico, um lugar específico, a falta de dificuldade de identificar doadores potenciais, né? E aí você vai listando o que você vai encaixando ali. E aí amarra o texto. Mas é isso aí mesmo, Jefferson, tá? Solução possível, o governo, e aí vai entrar já na proposta, né? O governo implemente políticas de conscientização pública, campanhas educativas nas escolas, estratégias para incentivar a doação de medula óssea. Aí, vocês sabiam que o mês de fevereiro é considerado fevereiro laranja por causa de campanhas de mobilização para a doação de medula óssea? Vocês sabiam disso? Vocês viram alguma propaganda, algum lugar falando sobre isso esse mês? Pior que não, professora, não vi não. Mas aí, porque não é falado. Só surge o assunto quando alguém, uma celebridade, por exemplo, está passando por essa situação. Aí vai para a mídia, porque as revistas, entre aspas, de fofoca, coloca a situação e aí divulga. Ou então, quando a gente vê nas nossas redes sociais alguém fazendo campanha para alguém, pedindo para alguém, para um parente, para um amigo, é quando a gente toma notícias dessas coisas. Mas a gente não escuta falar sobre isso no nosso dia a dia. É muito difícil falar sobre doação de maneira geral, não é? Doação de órgãos, doação de maneira geral. Não se fala tanto. Principalmente quando fala de doação de órgãos, doação de medula óssea, certo? E aí pode trazer isso. Aí campanhas educativas para conscientizar o povo é para solucionar negligência governamental. Então, eu trabalharia com isso aqui, organizando isso aqui dentro do meu texto, dentro do meu período, dentro do meu
parágrafo 2 do D1. Aqui eu trago um repertório, John Rawls, acho que é assim que fala o nome dele, Justiça Social. Eu preciso usar só esse repertório? Não. Ele é um repertório filosófico. Vocês viram lá em cima que eu dei uma lista de repertórios, que aí vocês vão usar de acordo com aquilo. Esse repertório ele está ligado à negligência governamental. Mas podem ter outros, vocês podem conhecer outros e trazer, tá? Lembrando de fazer essa relação com a negligência, tá? Então, ó, falta de políticas governamentais eficazes relacionada à doação de medula óssea viola esse princípio. Qual princípio? O princípio da justiça social que este filósofo defendia. Contrato social, John Locke, que todo mundo gosta. É uma quebra desse contrato. Se não tem políticas governamentais eficazes, é uma quebra de contrato social. E aí vocês adequam, vocês ajustam, tá? O segundo argumento é má formação familiar. Na realidade, é má informação e não formação. Deixa eu corrigir aqui. É má informação. Tá? A falta de debate, a falta de conversa, certo? Então, essa formação, essa informação não existe, tá? E aí é o quê? É a falta de debate público. Espaço na mídia para falar sobre essa importância, não é? Que leva a essa conscientização. Qual é a causa? O que é que essa falta de debate provoca? A falta de interesse da mídia em abordar o tema, a ausência de incentivo por parte das autoridades e líderes de opinião para promover essas discussões, né? Quais são as consequências disso? Baixa conscientização da população, menos doadores cadastrados, dificuldade na identificação desses doadores compatíveis, medo, a população tem medo. Medo de doar seus órgãos, medo de doar sua medula. Né? Então, isso tudo impede. Qual é a solução para este argumento? Promover debates públicos, campanhas de conscientização em diversos meios de comunicação, envolver figuras públicas, influenciadores, para que falem sobre o assunto, para que discutam o assunto. Aí, qual é o repertório filosófico Habermas? Né? A teoria da ação comunicativa. O que é que ele trata? Qual vai ser a linha de discussão aqui? A falta de debate sobre a doação de medula óssea pode ser vista como uma violação desse princípio. Não tem comunicação sobre isso. Não se fala sobre esse assunto. Não se discute. Isso priva nós, cidadãos, de termos oportunidade de participar de decisões que afetam a saúde e o bem-estar da população como um todo. Então, são coisas que a gente pode estar trabalhando, que a gente pode estar trazendo. Aí, eu já falei demais. Quero ouvir agora vocês. Em um texto de vocês, com o que vocês iriam trabalhar aí? Quais repertórios vocês trariam? Qual ligação vocês fariam entre esses repertórios e o tema? Quem me diz? Quem fala? Diga. Posso falar? Pode. Eu colocaria Thomas Hobbes ele diz que o homem é lobo do homem. E Isso. quando a gente não faz a doação, a gente está prejudicando outra pessoa. Isso. E também depois pode se prejudicar, né? Já que a gente pode precisar um dia. Exata. É como se fosse a lei do retorno, né? Fazer o bem para que esse bem volte, digamos assim, né? Pode, é um repertório válido. E ele seria usado com qual argumento? Ele seria usado no D1, no D2 ou lá na introdução? Onde você colocaria ele? Eu colocaria ele no D2. Com qual argumento? Midiático. Ah, ok.
a falta de interesse das mídias. Ok. E aí você iria fazer essa relação. Certo. Quem mais se habilita a contribuir à equipe, para eu não ficar aqui falando só? Hein, gente? Bora, vai me deixar aqui eu e Mariana sozinha, é? E aí? Usaria contrato social de Rousseau. Em que momento? D1, D2 ou introdução? E como seria feita essa relação? D1 e com qual seria o argumento e como seria feita a relação? Ok. E você diria o que aí? O que é que está acontecendo aí? Uma quebra de contrato? Hum, isso, isso. Então, ok, que esse contrato não estaria sendo cumprido. Então, nesse D1, você colocaria o de Rousseau para comprovar o seu argumento e traria a Constituição como exemplo da não, da não eficácia do governo, como exemplo de que o governo está sendo negligente. Muito bem, isso aí. Alguém mais se habilita? Perguntas? Dúvidas, gente? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer contribuir, quer ajudar? Então é isso, tá? Deixa eu fechar aqui e a gente vai continuar conversando rapidinho. Vou descartar aqui porque eu não vou salvar as observações que eu fiz. Nessa aula da gente, né, o porquê de eu ter feito essa aula hoje. Tem algumas pessoas aqui que são da escola, alguns são do meu curso já, né? A ideia é que eu estou começando a organizar uma comunidade, como vocês já devem ter observado. Eu botei lá no meu Instagram essa comunidade. Essa comunidade é como se ela fosse o curso que eu fiz no ano passado gratuito. No ano passado, eu tive um curso totalmente gratuito. Para alguns alunos, foram poucos, foram 8, se eu não me engano, foram 7, 8 alunos, que eu abri vaga no meu curso particular para esses 8 alunos. Então, era o meu curso particular para esses 8 alunos de escola pública. Esse ano não deu para eu montar esse grupão que eu gostaria de ter montado. Então, eu estou construindo essa comunidade, onde eu vou liberar, não tudo, lógico, porque eu não vou dar tudo lá de mão beijada, lógico que não, mas eu vou liberar algumas coisas lá para proporcionar o acesso das pessoas que realmente não podem pagar, não tem condições nenhuma de estar pagando um cursinho hoje. Então, lá vai ter acesso a materiais de maneira mais simplificada. Não é o mesmo material do curso, não é o mesmo material do meu curso desse ano, e não é também o mesmo material da escola, que eu uso lá na escola. O material que eu vou estar disponibilizando lá, o resumo desse material, é o material do ano passado. Thierry, Maria Clara Libório, Jefferson, Beatriz Pazos, Silvia, Ludmila. Ludmila Andrade é minha aluna lá da escola, não é? Bota aí sim ou não. É? Então, vocês vão ter... Essa galera que está entrando lá na comunidade vai ter acesso a esse material. O material do ano passado, tá? Esse material do ano passado, ele vai ficar
disponível não todo, mas em partes. Por exemplo, meus slides têm normalmente entre 30 a 40 partes de slide. Eu vou reduzi-lo para 10, para 12 e colocar lá. Uma forma de chamar gente para o meu curso, lógico, é uma maneira de eu estar divulgando o curso e também uma maneira de oferecer esse conhecimento para outras pessoas. Então, vocês podem estar divulgando essa comunidade que está lá no meu Instagram, lógico, quem quiser, para alunos, só aluno, tá? E vai ter acesso a esse material do ano passado. Então, o material de vocês, que estão, meus alunos da escola, Ludmila, Jefferson, os outros que são alunos do curso, o material de vocês é exclusivo, tá? Eu trouxe esse de medula óssea hoje porque eu esperei de ter pessoas de fora, que não vieram, né? Mas, enfim, a nossa aula aconteceu e foi show, foi super válida. Eu espero que vocês tenham gostado. E a minha ideia é fazer isso pelo menos uma vez no mês. Porque aí a gente vai estar discutindo o tema, vocês vão estar tendo essa visão, e eu acho que agora ficou mais claro de como deve ser organizado e de como estudar a redação. Tá? Tranquilo, gente? Perguntas? Dúvidas? Eu tenho uma pergunta. Diga. Tem que ter 2 propostas de intervenção e a outra não precisa ser completa. Mas Isso. o que eu colocaria na outra? Você coloca o agente, coloca a ação, coloca o meio modo e o objetivo. Só não coloca o detalhamento. Tira o detalhamento, que é a informação a mais. Certo. Você também pode fazer a segunda proposta só com agente, ação e o objetivo da ação. Ou agente, ação e o meio modo, porque o objetivo pode ser um objetivo único para as duas. Mas lembrando que uma tem que estar completa, com os 5 elementos. Tá? Certo. Jefferson, eu vou colocar esta aula de hoje na turma do Classroom do meu curso e eu vou colocar lá na comunidade. Vou colocar no Drive da comunidade. Quer dizer, eu vou tentar ver se eu consigo colocar lá no Drive da comunidade. Viu? Como eu disse a vocês, eu ainda estou aprendendo a mexer nessa área de tecnologia e tal. Vou parar aqui a gravação.